Paz do Senhor, Pastor Rubens, Paz do Senhor, Irmã Miriam. Pastor Rubens, muito obrigada mais uma vez pela confiança no nosso trabalho. Irmã Miriam, diretora dessa conceituada entidade de curso de teologia, muito obrigada. Estamos aqui pela primeira vez juntos no ano de 2022, mas essa já é a nossa terceira vez palestrando aqui para o curso de teologia. Duas vezes em 2021, essa nossa primeira vez em 2022. Bom, a todos que estão aqui, eu quero dizer que aí na parte das informações eu deixei para vocês alguns links e hiperlinks para que vocês possam ampliar aquilo que nós vamos falar aqui neste momento. Pois bem, quando o pastor Rubens me convidou para estar aqui palestrando, a irmã Miriam, diretora dessa entidade, dessa faculdade, já tinha passado para ele qual seria o tema a ser discursado. E está aí na tela com vocês, né? Visão versus direcionamento, certo? Então, fui buscar um texto bíblico para embasar a palestra de hoje, que está aí em Gênesis capítulo 11, versículo de 26 a 32. E nós vamos ler então, começando então aqui pelo versículo 26. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abrão e a Naor e a Harã. E estas são as gerações de Terá. Terá gerou a Abrão, a Naor e a Harã, e a Harã gerou a Ló. E morreu Harã, estando seu pai Terá ainda vivo, na terra do seu nascimento, e em Ur dos caldeus. E tomaram Abrão e Naor mulheres para si. O nome da mulher de Abrão era Sarai, e o nome da mulher de Naor era Milca, filha de Harã, pai de Milca e pai de Isca. E Sarai foi estéril e não tinha filhos. E tomou Terá a Abrão seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Harã, e habitaram ali. E foram os dias de Terá 205 anos, e morreu Terá em Harã. Pois bem, para falar sobre visão versus direcionamento, eu escolhi Terá, pai de Abraão, aqui nesse momento citado apenas como Abrão. Ele ainda não tinha recebido de Deus uma letra a mais, né? Então, escolhi a Terá. Terá, para mim, um homem de uma importância muito grande quando nós falamos de visão e direcionamento na Bíblia, mas ele é muito pouco explorado na Bíblia. Mas antes de falarmos sobre Terá, eu gostaria de fazer uma breve explicação científica sobre os termos visão e direcionamento. Tá? Essa visão da qual nós falamos, ela não está na área física, tratando dos olhos, mas nós estamos tratando visão. Aqui nós podemos mudar o nome para inteligência, né? Nós estamos falando, quando falamos de seres vivos, né? Nós precisamos entender qual a diferença de inteligência para os seres vivos. Todos os seres vivos, né, sejam seres humanos, animais e até mesmo os vegetais, Deus os dotou de inteligência, ou seja, de visão, certo? Porém, o ser humano ele se sobrepõe, logicamente, aos demais, que seriam os animais e as plantas, sobre a inteligência nata deles, porque Deus deu para o ser humano a capacidade da inteligência, da visão em 3 níveis: curta, média e longo prazo. Então, o homem tem uma visão curta, ou seja, para curto prazo, ele tem a visão para médio prazo e ele tem a visão para longo prazo. Então, o ser humano se destaca dos demais seres vivos porque essa visão, essa inteligência nata dele foi dada por Deus para que ele pudesse tomar amplitude do que está agora, do que vem amanhã e do que virá daqui 1 ano, 10 anos. Se preparar para isso, que não é o caso dos animais. Os animais foram dotados apenas da inteligência a curto prazo. Ou seja, vamos exemplificar aqui agora. Um animal, ele está com fome, ele vai lá,
mata um outro animal, ou ele vai atrás de uma fruta, de uma folha, seja lá qual for o nível de alimento dele, né? Ele se alimenta, matou a fome, tá ótimo. Ele não para pensar que talvez à noite ele esteja com fome, que amanhã ele vai estar com fome, que daqui um mês ele vai estar com fome, que daqui um ano ele vai estar com fome. Ele não para pensar que talvez amanhã ele esteja doente e não tenha força para caçar, para ir em busca do seu alimento. Ele não para pensar que ele está envelhecendo e que com a velhice ele vai ficar menos veloz, com a visão prejudicada, né? Ele não para pensar que ele pode sofrer um acidente e ficar incapacitado, não. Ele é dotado apenas da inteligência a curto prazo, da visão a curto prazo. Então, tudo que ele faz é imediatista, é para agora. Ele vive o que é imediato. Já o ser humano, não. O ser humano, quando ele começou a existência sobre o planeta Terra, ele fazia a mesma coisa que os animais. Tá com fome, eu vou caçar. Com o tempo, ele descobriu que a fumaça conservava os animais, a carne, as caças que ele pegava. Então, ele começou a defumar a carne, que ele conservava um pouco mais. Mas com isso não durava tanto. Depois ele começou a ver que os povos que moravam naquelas partes onde vivia coberto de gelo, de neve o tempo todo, que eles começaram a entender que o gelo conservava, né? Os moradores nômades daquela época que moravam em terras geladas, eles matavam um alce, por exemplo, comiam a carne, cavavam um buraco, colocavam o resto da carne e cobria com gelo. Aquilo fazia com que a carne durasse até 3 meses fresca, como se ela tivesse acabado de ser abatida. Tá? E aí, então, alguém começou a pensar como que eu posso inventar um aparelho que eu possa colocar dentro de casa e trazer o gelo para que eu possa guardar o alimento. Alguém, então, pela graça e misericórdia de Deus, dotado dessa inteligência, dessa visão, inventou a geladeira. Certo? Que no começo era a gás e hoje é elétrica. Então, hoje a gente faz o almoço. Estou com fome, vou fazer o almoço. Tá calor, mas essa comida eu vou sentir fome na janta. Tá muito quente. Eu moro numa região que é tão quente. Hoje não, porque hoje aqui em Mato Grosso, Juscimeira, tá chovendo, tá fresco. Mas tem dia que dá 40 graus. Já teve uma época aqui que deu quase 50 graus no dia. Então, às vezes, dependendo do tipo de alimento, aqueles alimentos que estragam mais fácil, como abóbora, feijão, você faz no almoço. Se ele der uma esfriadinha e você não guardar na geladeira, é perigoso. Na hora da janta, você já ter perdido o alimento. Então, para que a gente não jogue o alimento, não tenha que ficar fazendo toda vez, nós guardamos na geladeira. Porém, por mais que a geladeira refresque e refrigere os alimentos, vocês sabem de carteirinha isso, que os alimentos também estragam dentro da geladeira, dependendo da quantidade de dia que ali eles ficarem. Então, alguém falou assim, não, eu preciso de uma coisa que conserve por 1 mês, por 3 meses, por 6 meses, por 1 ano, não é? Dependendo do tipo de alimento. Então, alguém inventou o quê? O freezer. E hoje nós temos então a parte de baixo da geladeira que refresca para guardar a médio prazo e temos o freezer que guarda a longo prazo. Então nós temos aqui hoje as 3 inteligências. Simples, só para vocês entenderem. A inteligência imediata, estou com fome, vou lá e faço meu almoço. O que sobra, para não estragar para a janta, eu coloco na geladeira. Na parte de baixo, refrigerar. Não vou jantar hoje, mas eu vou me alimentar disso amanhã, ótimo. A parte de baixo da geladeira, o refrigério, é para médio prazo. Não, eu vou no mercado, tá lá uma promoção maravilhosa de frios e eu preciso comprar para aproveitar o preço. E aí, não quero que estrague. Ótimo. A longo prazo, eu tenho o freezer. Dependendo do alimento, ele pode ficar até 1 ano congelado, que estará apto para ser consumido, certo? Isso é visão. Tá? Nós temos visão. Isso eu estou falando uma coisa simples, mas a visão também ela é muito usada no campo das competências de iniciativas. Quando eu preciso decidir algo, quando eu preciso começar a fazer algo, eu faço usando o campo da visão. Lamentavelmente, nós temos muitos seres humanos que estão ali presos apenas na visão imediata. Não se preocupam em pensar, em planejar. Porque quando eu falo de visão a médio e a longo prazo, eu estou falando de planejamento. De sentar antes de começar a fazer as coisas e imaginar quais serão as consequências disso a médio e a longo prazo, certo? Então hoje nós temos muitas pessoas que agem automaticamente
E vocês que já estiveram comigo o ano passado sabem muito bem o que é agir automaticamente, é agir apenas no campo da emoção. Senti, vou lá e faço, sem me preocupar quais são as consequências desse fazer, né? Sem planejar o que eu vou. Meu Deus, olha, eu vou fazer isso, ótimo. Tá, plano A. Se der certo, eu uso o plano A. Mas eu também já tenho que ter o plano B, o plano C, o plano D. Eu tenho que me planejar para o certo, para o dar certo, para o dar errado. E se der errado, como é que eu vou agir? O que eu faço? O que eu tenho de respaldo para isso? Então, Deus nos deu essa capacidade, essa visão, essa inteligência nesses três níveis, mas infelizmente muitas das pessoas continuam vivendo apenas no primeiro nível e passam a vida toda vivendo apenas no primeiro nível, que é o nível do imediatismo. Eu preciso, eu faço agora. Não me preocupo com o que vem amanhã ou depois da manhã ou no futuro. E são pessoas que constantemente vivem dando trabalho para quem está ao redor delas. Tá sempre correndo, batendo na porta, pedindo ajuda, socorro, né? Porque são pessoas que não planejaram absolutamente nada. Não pensaram nem a médio e nem a longo prazo. Não possuem visão completamente. Ou possuem, mas está ali completamente lacrada, nunca foi usada, acabou atrofiando, certo? Pois bem, o fato de termos a capacidade de pensarmos a curto, médio e longo prazo não é garantia de sucesso. Não é, tá? Porque ao contrário do que muita gente pensa, visão não é direcionamento. E é isso que nós estamos vendo aqui no capítulo 11 de Gênesis a respeito de Terá. Terá, a partir dos seus 70 anos de idade, ele começou a ter filhos. A Bíblia fala dos filhos homens, porque nós estamos falando aqui de um povo, de uma época em que as famílias eram patriarcais, aonde só tinham valores os seres humanos machos, os homens. E eu não sou feminista, mas eu estou falando de um povo, de uma época, de uma era aonde a mulher não era valorizada, ela era apenas alguém para procriar. Alguém para lavar, passar, cozinhar e ter filhos. Somente isso. Portanto, é raro alguém que fala de alguma mulher na Bíblia em destaque, tá? É raro. É pouco. Parece? Parece, mas é muito pouco. Então, será que Terá só teve 3 filhos? Não, Terá teve outros filhos, historicamente, através das arqueologias, dos fatos arqueológicos, dos fatos históricos, e vocês têm aí, que eu já falei para vocês que eu deixei links e hiperlinks para vocês abrirem sobre Terá e sobre os outros filhos que Terá teve. A gente sabe que houveram outros, mas todos foram mulheres, portanto, a Bíblia só cita os homens. Então, Abrão, dos homens o mais velho, tá? Naor, dos homens o filho do meio, e Arã, o caçula dos homens. Não que Arã tenha sido o último filho que Terá teve, mas dos homens ele era o caçula, tá? E a Bíblia diz então que Ló era filho de Arã e que Arã foi o filho que Terá perdeu estando ele ainda vivo. E o que me chama bastante atenção aqui no versículo 28 de Gênesis, capítulo 11, versículo 28, é que diz assim: e morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo. Por que a Bíblia ainda frisa isso? Estando seu pai Terá ainda vivo. Porque cronologicamente e emocionalmente o correto é que os filhos enterrem os seus pais e não que os pais enterrem os seus filhos. Terá esperava que seus filhos o enterrassem. Jamais passou pela cabeça de Terá que ele teria que enterrar um filho, ainda sendo mais o homem caçula, o caçula dos homens, o caçula. Ué, mas por que, irmã Leda Márcia, o pai e a mãe amam mais o caçula? Não. Não, eu tenho 2 filhos e eu posso dizer que amo os 2 de igual modo, mas a minha menina é minha caçula. E o caçula é sempre a rapinha do tacho, né? E o caçula é sempre aquele que é mais apegado ao pai e à mãe. Talvez porque o mais velho, a gente comece a aprender a ser pai e mãe com os mais velhos, né? Então, quando chega o caçula, a gente já tá mais maleável, a gente já aprendeu a cuidar melhor, a gente já sabe como é ter um filho, como é passar noites acordadas. Naquela época, eles tinham muitos e muitos filhos. Quando chegava a época do caçula,
né? Eles já estavam bem mais velhos. Veja bem, né, que aqui começa a falar das gerações de Terá, quando ele tinha 70 anos, né? Então, apesar que a Bíblia diz que ele viveu 205 anos, tá aqui no versículo 32, né? E foram os dias de Terá 205 anos, né? Então a Bíblia não diz quantos anos Terá tinha quando nasceu Arã. A Bíblia não diz, né? Pessoal, tá passando um carro de som aqui na rua, isso é difícil, né? Eu peço perdão, mas é assim mesmo, né? A gente tá aqui e essas coisas acontecem, certo? Então veja bem, Arão caçula, tá? Morre Arã. Então eu já passei por perdas dentro da família. Eu já vi filhos enterrar seus pais e já vi mãe enterrar o filho. Posso dizer que vi muito sofrimento, muita dor ao ver o meu pai enterrar o pai dele, ao ver o meu pai enterrar a sua mãe. E vi muita dor também quando vi minha ex-sogra enterrando meu cunhado, o caçula da família dela. E eu posso dizer que, comparando as dores de perda, eu vi muito mais dor e muito mais sofrimento quando eu vi a mãe enterrando o filho do que quando eu vi o filho, no caso meu pai, enterrando seu pai e sua mãe. Porque é lógico, nós já esperamos, né, que como filhos venhamos a enterrar nosso pai e nossa mãe, por causa que eles vão envelhecendo e chega mesmo a época em que Deus os chama. Mas nenhum pai, nenhuma mãe jamais espera ter que passar pela dor de enterrar o seu filho. Então, cronologicamente, né, emocionalmente falando, não há lógica quando o pai tem que enterrar o filho. Por isso a Bíblia frisa tão fortemente aqui, né? Que morreu Arã, estando seu pai Terá ainda vivo, ou seja, não é lógico. Não tá certo, não é uma coisa certa, não é uma coisa fácil de se aceitar. Né? E Arã morre onde? E Arã vai ser sepultado onde? Em Ur, na cidade onde morava a família de Terá. E eis que o que acontece com Terá, acontece com muitos. Já aconteceram, acontece hoje e continuará acontecendo. Que é a falta da capacidade, a falta de força emocional suficiente para passar pela perda e continuar no lugar da perda e se levantar e se refazer da perda exatamente no mesmo lugar onde passou pela perda. O que Terá fez é o que muita gente já tinha feito antes dele e continua fazendo depois dele até os dias atuais. Que é, eu perdi algo aqui, isso me machucou, isso trouxe um trauma emocional ou um trauma físico muito grande para mim, e aí eu não quero mais ficar aqui, porque esse é o lugar que representa o momento em que eu perdi algo, esse é o lugar que representa a dor da minha perda, então eu vendo tudo que eu tenho daqui, eu levanto, vou e vou me embora desse lugar e vou em busca de um outro lugar que não me lembre o lugar da minha perda. Então Terá está passando por isso. Seu filho nasceu em Ur, seu filho cresceu em Ur, seu filho casou em Ur, seu filho teve um filho chamado Ló em Ur, e aí Terá tem que enterrar o filho. Aonde? Em Ur. Então, Ur é uma cidade que representa agora para Terá um ciclo de dor. Ele não consegue mais olhar para a cidade onde ele está e conseguir ver que foi ali que ele se casou, né? Foi ali que ele construiu a mansão onde ele mora, porque vocês vão ver aí nas pesquisas que eu deixei para vocês fazerem depois, que Terá, ele era riquíssimo. Ele morava na parte nobre de Ur, ele morava em mansões, né? Onde só tinha mansões. Ele era um comerciante riquíssimo. Né? Terá era um comerciante de ídolos. Ur era uma cidade politeísta. Né? As cidades ao redor também eram politeístas, adoravam vários deuses. E Terá, ele fabricava esses deuses e ele vendia esses deuses. Né? Assim como ele também tinha uma loja, né, de tecidos finos. Né? Então, Ur era uma cidade onde Terá nasceu, aonde ele cresceu, onde ele casou-se, onde ele conseguiu se firmar como comerciante, onde ele teve filhos. Esses filhos e filhas já eram casados, tinham netos, mas quando ele perdeu Arã,
A dor da perda desse filho foi um trauma tão grande para Terá que fechou-lhe a visão, ao ponto dele conseguir olhar somente para a dor. Agora Terá não se lembra mais dos filhos que tem, dos netos que tem, das noras e genro que tem, da casa belíssima onde ele mora, dos empregados, das terras que ele tem, do comércio que ele tem. Não, ele esquece tudo e se apega à sua dor. E se apegou a essa dor de uma forma tão grande que ele começou a tomar aversão a Ur, como se a cidade de Ur agora representasse todo o mal da vida dele. Simplesmente porque ele passou pela perda de Arã. Creio, desculpe, quantos de nós não conhece um amigo, um ente querido, ou talvez até você que está me ouvindo agora esteja passando por isso, né? Perda. De repente você perdeu emocionalmente alguém para a morte ou para o divórcio, não é? Ou você sofreu uma perda física, ou alguém que você conhece passou por um acidente, perdeu a visão, a audição, perdeu um braço, uma perna, perdeu a capacidade de movimentar-se, né? Ou seja lá qual for o campo de perda que essa pessoa tenha passado, né? E aí essa pessoa agora não consegue enxergar, não consegue mais ver, não consegue mais valorizar a nada. Agora essa pessoa, ou até mesmo você que está me ouvindo agora, só consegue abraçar e sentir a sua perda. E isso faz com que você ache que nada tem mais sentido, nada tem mais valor. E o que Tera fez? Abandonou tudo. Tudo de bom que ele tinha em Ur. Não, eu não quero mais ficar aqui, porque acabou tudo, não tem mais nada de bom. Sabe, essa casa que eu tenho não é boa mais, essa riqueza toda que eu tenho não é bom mais, até os filhos, nora, genro que eu tenho não me é bom mais. Porque a dor que eu tô sentindo é uma coisa espetacular. Quantos já passaram por dores maior do que Terá? Quantos estão passando por dores e perdas muito maior do que Terá? Então, o que eu quero dizer para vocês é que a perda, ela mexe muito com nós seres humanos. Porém, ela não pode invadir todos os nossos sentimentos, ela não pode ser o único pensamento que temos na cabeça, porque Deus também nos dotou de força para, vamos dizer assim, sacudir a poeira, dar a volta por cima, né? E prosseguir a vida, mas são poucos os que conseguem fazer isso. Existem pessoas que se agarram tão fortemente à sua perda que tiram até a sua própria vida. Porque acho que nem a vida dela mais vale a pena porque ela perdeu alguma coisa. Gente, Jesus disse, olha, tem de bom ânimo, né? Por quê? Porque no mundo vocês terão aflição, mas continua animado, não perde a esperança não. Eu venci, você também vai vencer. Mas são poucas as pessoas que conseguem se lembrar ou ouvir a voz do Espírito Santo falando com ela sobre a força e o ânimo que vem da pessoa bendita de Jesus Cristo. Terá não tinha esse ânimo e muitos hoje não têm. Quando nós vemos hoje uma pessoa que passa por uma perda e essa pessoa consegue se levantar, reproduzir-se, produzir-se, inventar-se e se reinventar depois da perda, nós sempre dizemos, nossa, fulano é forte. Nossa, eu admiro ciclano. Isso não deveria ser algo para se admirar, isso deveria ser normal do ser humano. Tá? Mas aí é que eu falo. Nós vamos entrar agora na questão do direcionamento. Direcionamento, tá? Muitas vezes se tem visão, mas não se tem direcionamento. Já disse para vocês anteriormente, visão não é sinônimo de direcionamento. Pode existir e existem pessoas que têm visão para tomar atitude, visão para começar uma jornada, mas não tem direcionamento, portanto não consegue terminar essa jornada. E nós estamos usando Terá, pai de Abraão, como exemplo disso. Ele teve visão. Como assim, irmã Leda Márcia? Visão? Ele agiu em cima do impulso, né? Da inteligência de impulso, da inteligência imediata, a curto prazo, de sair de Ur porque ele estava com dor, se apegou a essa dor? Sim. Mas se nós olharmos a Bíblia, no capítulo 11 de Gênesis, é a primeira vez que aparece a palavra Canaã.
Vamos ver aqui o versículo 31 que diz assim, olha, e tomou Terá a Abrão, seu filho, e a Ló, filho de seu filho Arã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abrão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã, e vieram até Arã e habitaram ali. Olha só, olha a visão que esse homem teve. Canaã, naquela época, era um ponto estratégico de comércio. Ele queria sair de Ur, que era o lugar da sua dor, mas ele não queria deixar afundar tudo que ele tinha. Tanto que ele não sai de Ur levando todos os filhos homens. Ele poderia sair de Ur levando Naor e Abrão, mas não, ele escolhe levar o filho mais velho, Abrão, para Canaã, certo? E deixa Naor em Ur cuidando de tudo que ele tinha em Ur. E aí, qual é o projeto de Terá? Terá tem o projeto de ir para a terra de Canaã, uma terra de gigantes comércios na época, polo de comércio muito importante da época, para que lá ele pensou o seguinte: se eu sair aqui de Ur, que é um lugar que lembra a minha dor, é o lugar onde eu perdi o meu filho, é o lugar onde eu enterrei o meu filho, e eu vou para Canaã. Lá eu posso até me lembrar dele, mas não tem nada lá que me faça lembrar a minha dor. Então eu vou começar tudo novo. E aí eu levo Abrão, por quê? Porque o filho mais velho sempre teria que estar ao lado do pai, porque era e continua sendo da cultura dos judeus até hoje, dos israelitas, que quando o pai morre, tudo fica para o filho mais velho, o filho homem mais velho. E esse filho homem mais velho, ele tem a obrigação por lei de cuidar da mãe, de todos os seus irmãos, cunhadas, irmãs, genros e sobrinhos. Dá-lhe sustento na ausência do pai, o filho homem mais velho. Portanto, Terá, não desconsiderando a hierarquia e as leis da época, deixa Naor em Ur para continuar cuidando dos seus negócios em Ur, e ele pega então Abrão, ele pega então a Sarai, mulher de Abrão, e ele pega então a Ló, seu neto querido, filho do seu filho de Arã, que ele tinha acabado de enterrar, e eles partem para Canaã. Olha a visão de Terá. Ele era um homem de visão? Sim, ele era um grande comerciante. Para ele chegar a ser um grande comerciante riquíssimo como ele era, ele tinha que ter uma visão administrativa muito boa. E ele tinha visão a curto, médio e longo prazo? Sim, no campo administrativo. Mas nós estamos falando de um homem que no campo espiritual não tinha direcionamento. Ele tinha direcionamento, visão e direcionamento no campo material, que fez dele um grande comerciante. E olha o direcionamento administrativo, a visão e o direcionamento administrativo de Terá. Apesar de toda a dor, de querer fugir de Ur, porque ele achou que se ele saísse de Ur, essa dor ficaria por lá, ele faz uma visão e tem a visão de ir para Canaã. Para quê? Para ficar lá dentro de uma rede, balançando, chorando. Ó dias, ó céus, ó azar, perdi meu filho. Não, ele iria continuar lá trabalhando, ele iria ampliar, ele ia abrir uma sucursal do seu comércio lá em Canaã. Né? E não iria perder o campo de comércio que ele tinha em Ur. Então deixa Naor com o campo de comércio em Ur e leva Abrão para estar com ele lá em Canaã, abrindo uma sucursal, vamos dizer assim, uma filial da sua empresa lá em Canaã. Então ele tinha visão a curto, médio e longo prazo. Mas na área espiritual, esse homem só tinha uma visão imediatista, ou seja, eu vou fugir da minha dor. Como que eu fujo para mim? Eu vou para Canaã. Eu vou sair daqui e vou para Canaã. Só isso. E fez, pegou o filho, vamos embora. Abraão, filho obediente, que obedecia ao pai, sabia que como filho homem mais velho, ele tinha que estar sempre ao lado do pai, né? Cuidando de tudo, porque depois na ausência do pai seria ele a cuidar de toda a sua família. Abraão vai e ele pega então o neto, já que o pai morreu, a nora e o filho de Arã ficariam sob a tutela de Terá, porque era assim que funcionava a coisa antigamente, certo? E vão partindo para Canaã. Canaã, terra prometida, terra que Deus prometeu a Israel. Mas é a primeira vez que ouvimos falar de Canaã, não foi quando Deus falou para Abraão, ó, eu vou te levar para Canaã. Não foi não. Foi Tera que teve a visão de Canaã. Alguns dizem assim, foi Deus que colocou no coração de Tera que ele teria que ir para Canaã. Ok, não vou discordar, até porque nós não achamos nenhum fato histórico que vá contra isso, assim também como não achamos nenhum fato histórico que concorde com isso,
né? Então eu prefiro ficar no campo aqui administrativo, que Tera teve a visão de ir para Canaã, primeiro porque ele queria fugir da sua dor e segundo porque ele sabia que lá era um lugar de um comércio, era o ponto, dali saía comerciantes para todas as partes ali daquelas terras onde eles habitavam. Então ele não queria deixar de ser rico, não queria deixar de ser comerciante. Então no ponto administrativo humano, ele teve essa visão de curto, médio e longo prazo. Porém, no campo espiritual, lhe faltou o direcionamento. Ele teve visão a curto prazo, mas não teve direcionamento. Porque visão sem direcionamento, eu torno a dizer, não é sinônimo de sucesso. Tá? Nós que cremos em Jesus Cristo, e eu quero que vocês consigam crer agora, independente de qual religião vocês sejam, porque aqui nós temos pessoas de várias religiões diferentes cursando o curso de teologia dessa conceituada entidade, que você que se diz cristão, você precisa saber que você precisa de visão no seu campo humano, mas também precisa de muita visão no seu campo espiritual. Mas ter visão no campo humano ou no campo espiritual sem o direcionamento, e esse direcionamento nós estamos falando de alguém que ele é atemporal, porque nós temos visão e direcionamento humano apenas para aquilo que está dentro do nosso tempo, ao alcance dos nossos olhos. Porém, o direcionamento real do campo espiritual, ele vem de Deus, que é um ser atemporal. Deus sabe tudo o que foi, o que é e o que virá a daqui muitos e muitos anos. Você não sabe. No campo da visão, eu vejo agora aqui somente até onde o meu olhar físico aqui está vendo. Mas Deus sabe de tudo que está acontecendo na rua, na cidade toda, no país inteiro, no mundo todo. Eu não sei. Para mim saber de alguma coisa, e ainda fico sabendo segundo a colocação de uma outra pessoa, eu preciso assistir jornal, ver reportagens, certo? Mas isso também não é garantia de que o que eu estou tomando pé seja verdade. Tem uma pessoa falando, ele pode estar mentindo. Certo? Então, quando nós falamos de campo espiritual, nós precisamos saber que no campo espiritual nós precisamos de visão e direcionamento. A visão vem da parte do homem, o direcionamento vem da parte de Deus. E olha o que aconteceu com Terá pela falta de direcionamento. O que diz? Ele conseguiu chegar em Canaã? Não. Ele não conseguiu chegar em Canaã. Por quê? Porque em seu caminho para Canaã, ele passa por uma cidade chamada Harã. Olha que interessante. Como é o nome do filho de Terá que morreu? Harã. Como é que é o nome da cidade por onde ele passou ali? Harã. E aí o que acontece com Terá? Toda aquela visão imediatista que ele teve de ir para Canaã, que era um polo comercial riquíssimo da época, importantíssimo da época, cai por terra, porque ele não tinha direcionamento. O direcionamento é o que nos capacita a fazer planos, projetos para médio e longo prazo. Ele não teve direcionamento, ele teve só uma intuição, um pensamento, ou seja, a curto prazo. Tô com dor, é aqui que eu perdi meu filho, é aqui que eu enterrei meu filho, ou vou embora daqui. Ah, eu vou para tal lugar, ok. Mas ele não traçou um plano para sua viagem. Ele não traçou. E aí o que acontece? Ele passa por um lugar, no caminho entre Ur até chegar em Canaã, ele passou por um lugar que tinha o nome do filho que tanto ele amava e perdeu, cidade de Harã. E aí o que fala? E vieram até Harã e habitaram ali. Então quando ele chega em Harã, acredito que o emocional dele diz assim para ele, a Bíblia não diz, mas eu acredito que o emocional dele diz assim, ó, uma cidade com o mesmo nome que tinha seu filho. Fica aqui nessa cidade. Aqui você vai se acalentar, vai se confortar, porque você está numa cidade que tem o mesmo nome do filho que você perdeu. E aí, como ele não tinha direcionamento, como ele não fez um planejamento, como ele não possuía visão a médio e a longo prazo, como ele não tinha traçado e nem tinha ninguém lhe dando direcionamento espiritual, ele para ali. E o que a Bíblia diz? Que ele viveu 205 anos e ele morreu onde? Onde é que ele morreu? Em Harã.
E é aqui que eu quero chegar. Por que ele morreu em Harã e não chegou em Canaã? Falta de visão? Não, ele tinha, mas ele não tinha direcionamento. Hoje em dia, quando uma pessoa ela resolve abrir uma empresa, né? Por mais que ela tenha visão, olha, eu vou começar a minha empresa assim, daqui 5 anos eu quero estar assim, daqui que é a visão. Então, eu vou começar a minha empresa hoje, visão a curto prazo. Daqui a 5 anos eu quero estar assim, visão a médio prazo. Daqui a 10 anos eu quero estar assim, visão a longo prazo. Ótimo. O que pode garantir que a empresa que você está abrindo hoje, aqui há 5 anos, ela esteja no médio prazo que você colocou e há 10 anos ela esteja no longo prazo que você colocou? Direcionamento. E aí, para ter direcionamento, que é garantia de sucesso, onde é que a gente vai hoje? No Sebrae, que é uma entidade, um órgão que está ali para dar todo o apoio durante todo o processo, até que você chegue a conquistar aquilo que você colocou em médio e em longo prazo. Eles vão te dar todo o suporte necessário para que você consiga traçar as suas metas. Para que você não abra sua empresa hoje e morra daqui 2 anos, não consiga chegar nem nos 5. Né? Ou que você abra sua empresa hoje, chegue em 5 anos, mas não consegue chegar aos 10. Né? Fracassa. Para que vocês atinjam a missão da empresa a qual você criou. Então, tem o banco da Sebrae hoje para te ajudar. A banca, né? Da Sebrae. Lá nós temos inúmeras pessoas, especialistas em várias áreas do que necessita uma empresa para nascer, crescer e se expandir. Que seria nascer, curto prazo, crescer, médio prazo, expansão, longo prazo. Certo? Isso é direcionamento. Hoje, trazendo para o campo espiritual das nossas vidas, nós vamos dizer que resolvemos fazer algo hoje. Como Tera? Ele resolveu sair de Ur por causa da sua dor e traçou que ele iria chegar em Canaã, que seria o seu objetivo de longo prazo, né? Mas ele só pensou no curto prazo e lá no longo prazo. Durante a jornada, ele não traçou objetivos. É durante a jornada que é o problema, quando não se tem direcionamento. O direcionamento é aquilo que faz com que, mesmo que a gente se depare com inúmeras situações contrárias e adversas daquilo que nós traçamos para chegar em um determinado local, em um determinado ponto, nós temos alguém ali dando direcionamento e aí não paramos. Então, Tera não tinha esse alguém dando direcionamento. Então, no primeiro lugar que lhe lembrou a sua dor, ele parou. E é o que acontece com muita gente hoje, trazendo para dentro da vida espiritual hoje. Por que nós temos tantas pessoas hoje que eles começam com empolgação hoje a sua vida espiritual, não importa qual é a igreja que ele esteja indo, aí com o tempo ele vai indo, de repente ele vai parando, e de repente sumiu, não aparece mais. Por quê? Porque só teve o arranque, o famoso arranque, somente a inteligência de início. Lhe faltou o direcionamento para que ele não virasse nem para a direita, nem para a esquerda, para que ele não parasse no meio do caminho até que ele chegue lá no ponto do longo prazo, aquilo que ele estabeleceu como reta final. E para nós, trazendo hoje para o campo espiritual, nós fizemos uma escolha. Nós escolhemos aqui a curto prazo, segundo a nossa inteligência imediata, que é melhor com Jesus, porque sem Jesus o negócio estava feio. Então, eu escolho Deus, eu escolho Jesus Cristo, eu escolho o Espírito Santo. Então, eu tomei uma iniciativa, eu estou começando aqui a minha jornada espiritual. Porém, o início da minha jornada, a minha visão imediata aqui é começar a servir a Jesus. Qual é o ponto onde eu quero chegar? Jerusalém Celeste. Né? Eu quero entrar e morar e habitar na Cidade Santa. Mas eu tenho uma jornada. Essa jornada, ela exige de mim algumas decisões a médio prazo, até que eu atinja o objetivo do longo prazo, que é alcançar a vida eterna com Jesus Cristo. E vai me aparecer um monte de coisa durante essa jornada. E sempre adversas e contrárias, querendo que eu ou tome desvios para a direita ou desvios para a esquerda, ou que muitas vezes eu pare, eu fique estagnado ali
no lugar de dores que parecerem para a minha vida, para que eu não alcance o objetivo final a longo prazo, que é a vida eterna para com o Pai. E nós não podemos permitir que a nossa saída de Ur, até chegarmos a Canaã, que aconteça a falta de direcionamento, como aconteceu com Tera, para que a gente pare no primeiro lugar que nos lembrar a nossa dor e percamos de vista e achamos que está muito bom parado aqui, e a gente abaixa a cabeça e a gente perde de vista o nosso objetivo de longo prazo, que é morar na Jerusalém Celeste, na Canaã Celestial. Assim como Tera saiu de Ur e tinha como objetivo a longo prazo chegar em Canaã, nós saímos aqui no nosso lugar de dor e temos como objetivo a nossa Canaã Celestial. Mas se faltar direcionamento, se faltar estratégia, se faltar planos, se faltar alternativas, se faltar força, se faltar fé, se faltar as coisas do campo espiritual, se faltar a presença de Deus, que é o nosso direcionamento, nós vamos estagnar em Harã. No primeiro Harã que aparecer da sua vida, você vai estagnar. Por que quantas pessoas, quantas inúmeras e tantas pessoas que nós conhecemos, se deparam com alguns problemas na sua vida e até tentam tomar alguma reação para se livrar daquilo, mas caminham um dia, 2 dias, uma semana, um mês e acabam voltando para o mesmo lugar da dor, porque não tem direcionamento. Terá queria se livrar da dor quando saiu de Ur, mas ele acabou andou, ele estava em Ur de novo? Não, mas ele parou no mesmo lugar que tinha o nome da dor dele. E é interessante que isso acontece nos dias atuais. Eu tenho vivido isso muito de perto ultimamente. Eu tenho observado a vida de uma pessoa que está desse jeito. Sai de Ur para fugir da dor, mas na primeira esquina que lembra o nome da dor, ele para ali. Daí ele fica um tempo ali naquela esquina, aí começa a doer de novo. Ele, vou sair dessa esquina, porque essa esquina me lembra a dor. Aí ele anda mais 2 esquinas, mas aí ele chega num lugar que lembra o nome da dor dele de novo, ele para de novo. E eu estou bastante preocupada com essa pessoa, porque se continuar desse jeito, infelizmente, não vai alcançar Canaã Celestial. Porque fica muito apegado à sua dor. Esse tipo de pessoa, ele não olha mais para o seu alvo, que é Jesus Cristo, que é a Canaã Celestial, que é a vida eterna com Deus. Ele só consegue enxergar a sua dor e a sua necessidade física e imediata como ser humano. E eu estou falando em qualquer campo, tá? Tem pessoas que já perderam a visão da sua meta final, que é a eternidade com Deus, porque está muito preocupado com o seu trabalho. É só o seu serviço. A ganância para crescer no serviço é tanto que as outras coisas ficam de lado. Tem pessoas que já perderam a sua visão final, né? Que é a vida em Canaã Celestial com Cristo Jesus, porque estão apegados a algum sentimento humano. Ama demais o marido, ama demais a esposa, ou ama demais os filhos e colocou aquilo em primeiro lugar na sua vida. Então, tudo aquilo que lembra o nome do marido, que lembra o nome da esposa, que lembra o nome dos filhos, te segura, te prende, te incapacitando de caminhar. E interessante é que tem muita gente que está estagnado, parado e acha que está caminhando. Você já viu gente desse jeito? Tá parado, estagnado, agarrado ali no lugar da dor, mas acha que está caminhando. E isso é um perigo. Isso é um problema muito sério, por isso você precisa de direcionamento. Quando Deus te dá direcionamento, quando você tem a visão, que é algo biológico seu, que já nasceu com você, médio, curto, médio e longo prazo, mas também tem o direcionamento de Deus. O que é o direcionamento de Deus? É o mapa. Vou trazer aqui para um português para você entender. Terá saiu de Ur e ele queria chegar em Canaã. Então, faltou direcionamento, faltou o mapa, porque lá no mapa, se ele tivesse o mapa, ia aparecer, nesse lugar aqui tem um lugar chamado Harã, mas ia ter um xizinho dizendo assim, não pare no lugar da sua dor.
Resumindo esses versículos do capítulo 11 de Gênesis, Deus quer dizer para nós: não parem no lugar da sua dor. Quando você passar pelo lugar da sua dor, passa. Tá? Não habita, não. Não abre as suas tendas ali, não. Não compra uma casa ali, não. Passa. Tá? Se você tá passando lá na BR, tá? O lugar da sua dor tá aqui, você não entra, não. Tá? Por mais que o nome daquela cidade seja lindo, maravilhoso, vocês estão entendendo o que eu tô querendo dizer. Não entra ali, porque não é ali que você traçou a meta de ir. O mapa está dizendo que a setinha segue até Canaã. Então não pare no lugar da sua dor. Parar no lugar da dor é um perigo, porque tem gente achando assim, não, é o seguinte, eu vou só entrar aqui em Arã só para me conhecer. Afinal de contas, tem o mesmo nome do meu filho. Eu amava tanto meu filho. Afinal de contas, tem o mesmo nome da minha esposa. Eu amava tanto minha esposa. Tem o mesmo nome do meu marido. E eu amo tanto meu marido, né? Então, eu vou entrar aqui só para me conhecer. Esse é o problema, que às vezes você dá conta de entrar, mas vão lhe tirar as pernas e você não vai conseguir mais sair. Esse é o grande problema. Por isso a Bíblia diz: não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Você tem um mapa, você tem um direcionamento que Deus já te deu. E aí você vai passar por lugares que vão ter letreiros de neon piscando. Uns vão estar à sua esquerda, outros vão estar à sua direita, te chamando a atenção. Como ser humano, você pode até olhar, até olha que você não é cego, mas quando você vê o mapa, você vê que o direcionamento te diz que a seta é reto. Não tem setinha dizendo que é para você entrar ali, fazer uma curva e sair lá na frente. Não, não tem. O que aconteceu com Terá? Ele perdeu Canaã de visão, porque ele viu um lugar chamado Arã, nome do filho querido que ele tinha sepultado há pouco tempo. Nome do lugar que lembrava a sua dor. E é algo interessante. A gente não ri porque não é para rir. Mas é interessante e que faz até a gente ficar com aquela cara de espanto. Como alguém que estava fugindo da sua dor resolve parar justamente no lugar que tem o nome da sua dor. Dá para entender isso? Não dá. Mas ao mesmo tempo dá. Quem tem direcionamento, quem usou da sua visão humana para tomar a perspectiva de seguir a Jesus Cristo e deixou que a sua vida ficasse no direcionamento do Espírito Santo através de Deus Pai e Deus Filho, entende e não entende ao mesmo tempo. Porque você saiu do lugar da sua dor quando resolveu servir a Deus. E jamais você tendo direcionamento, você vai querer voltar para o lugar da sua dor. Agora, quem não tem direcionamento, com certeza, vai lhe faltar forças para continuar a jornada. Porque quando você deixa que a sua jornada recaia para o direcionamento de Deus, você terá forças. A força que o Espírito Santo te dá. A força que o Espírito Santo nos dá. Quando estamos direcionados, né? Quando nós deixamos que a nossa visão humana ela seja direcionada, né? Ela tenha direcionamento no campo espiritual, nós estamos protegidos por três. Nós estamos debaixo das potentes mãos de Deus, então por mais que o sol esteja escaldante, durante o dia nós temos a sombra da mão de Deus. E à noite temos o fogo do Espírito Santo para iluminar e aquecer. Aleluia, né? Nós temos o amor e a misericórdia de Jesus Cristo. E nós temos a força que vem do Espírito Santo de Deus. Então, por mais que você olhe e veja as margens do seu caminho, a algum lugar que tenha o nome da sua dor, você pode até olhar, mas você não vai querer parar, habitar e morrer ali no seu lugar de dor, porque você tem um mapa que te diz: siga em frente.
E por mais que quando você olha o nome da sua dor, as pernas fraquejem, você tem o Espírito Santo, que faz como pai e mãe faz com o filho. Quando eles estão aprendendo a andar, a gente está ali atrás, seja caminhar com os pezinhos ou aprender a andar de bicicleta, a gente está ali atrás, né? Faltou os pezinhos, você enfia a mão ali debaixo dos bracinhos e levanta, para não cair, para não se machucar. A bicicleta deu uma tremedeira, você segura ali na traseirinha da bicicleta para que ele fique firmado e não caia. É bem assim a presença do Espírito Santo, quando a nossa visão, a curto, médio e longo prazo, ela está debaixo de direcionamento de Deus. A gente pode até dar uma cambaleada, mas o Espírito Santo vem, segura ali, ó, põe a mão debaixo aqui, ó, dos nossos braços e nos levanta. Aleluia. A bicicletinha, o nosso carrinho que nós estamos usando, tá dando uma derrapada, o Espírito Santo vem, segura e fala, opa, reto. Sempre protegido do sol escaldante, pela sombra da mão do Onipotente, e quando a noite cai, que vem o frio do deserto congelante, nós temos o fogo, aleluia, do Espírito Santo, que vai iluminar o caminho e aquecer, para que a gente não morra, não fique estagnado, congelado ali no deserto que estamos atravessando. Faltou para Terá o direcionamento. E ele não conseguiu chegar a Canaã, ele sequer conheceu Canaã. Ele nem chegou a conhecer Canaã, porque ele entrou por falta de direcionamento ali em Harã, e a Bíblia diz que ele habitou ali. Ele viveu 205 anos e foi ali em Harã que ele morreu. Então, hoje, resumindo, para falar sobre visão versus direcionamento, ou visão e direcionamento, eu quero resumir o que foi falado até agora. Visão não é direcionamento. Mas para as coisas darem certo, precisa visão e direcionamento estarem caminhando juntos. Visão, inteligência nata dada a Deus para nós seres humanos. Direcionamento é algo espiritual que vem dos céus. É a visão de curto prazo, tomar uma iniciativa. A visão de médio prazo, que ocorre durante a jornada. A visão de longo prazo, quando chegamos ao fim da nossa jornada, tem que estar o tempo todo debaixo do direcionamento. Deixa que a partir de agora, em todos os campos da sua vida, quando você for tomar uma iniciativa, seja ela no campo material, seja ela no campo emocional, ou seja ela no campo espiritual, tenha a certeza de estar debaixo do direcionamento aqui, ó, debaixo do direcionamento de Deus, para que você tenha sucesso para alcançar o seu objetivo final. Porque até mesmo nas coisas materiais nós nos perdemos quando nós saímos do nosso ponto inicial até chegarmos no ponto final e saímos aqui, ó, sem direcionamento nenhum. Qualquer vento, qualquer cidade, qualquer letreiro, qualquer problema no meio da estrada vai fazer com que a gente tome direções, tome atalhos que vão tirar as nossas pernas e nos incapacitar de prosseguirmos a jornada. E assim, portanto, por mais inteligência que tenhamos, por mais condições financeiras que tenhamos, por mais talento que tenhamos na casa de Deus, a gente não vai conseguir alcançar o final da nossa jornada. Que sejamos diferentes de Terá. Que tomemos, então, aquilo para nós que Abraão tinha de sobra, que nós não estamos tratando aqui hoje de Abraão, mas nós sabemos que Abraão, com o passar do tempo, assim que Terá morreu, Deus fala com Abraão e diz para ele, ó, pega a sua mulher, tudo que é seu, e Abraão tinha muita coisa. Isso significa que Terá, ali em Harã, financeiramente ele cresceu também, tá? Porque Abraão era rico, ou seja, Terá não chegou em Harã e faliu. Talvez se ele tivesse falido, ele iria embora dali. Mas não, ele chegou em Harã e as coisas no campo material da vida dele deram certo ali. Com comerciante ele deu certo. E aí se acomodou mesmo ali não sendo Canaã. Ele se acomodou ali ao ponto de ali viver até o final dos seus dias e ali morrer, né?
Então, muitas pessoas estão estagnadas na vida espiritual, estão estagnadas em relação à sua vida para com Deus. É aquilo que eu falei, tem gente parada achando que está caminhando. Por quê? Porque chegou em Harã, entrou em Harã, parou em Harã, o objetivo era Harã? Não, era Canaã. Mas só que Harã chamou a atenção, entrou ali. Mas só que ali em Harã, onde essa pessoa entrou, a coisa está fluindo. Tem lugar para morar, tem comida na mesa, tá ganhando dinheiro, tá indo muito bem. E aí, não é Canaã, é Harã, mas tá bom por aqui, tô vivendo, por aqui tô ficando. Esse é o problema. Esse é o problema da falta de direcionamento. É que qualquer lugar que te acolha, que te abrace, você diga, não, tá dando certo aqui, você fica. E aí já esquece que seu objetivo final era Canaã, né? Então, quando Deus fala com Abraão para ele sair dali, pegar sua esposa, pegar o que é seu e sair dali e ir para um outro lugar, para uma outra terra onde ele ia mostrar, onde é que estava Abraão? Em Harã. E ele saiu de lá pobre? Não, ele saiu de lá com muita coisa. Ele tinha um bocado de camelo, ele tinha um bocado de servo, ele tinha muito dinheiro, ele era rico, né? Então, em Harã, as coisas deu certo para Terá. Só que Terá alcançou o objetivo dele? Não. Esse é o problema. Faça uma retrospectiva, uma introspectiva depois da sua retrospectiva. Faça uma introspectiva da sua vida e veja. Será que você realmente está caminhando para Canaã ou você está parado em Harã achando que está caminhando porque as coisas estão dando certo? Estou terminando por aqui. Agradeço a presença de todos. Estou dando uma olhada aqui, já são 248 alunos. Que maravilha! Quero agradecer a todos. O nosso tempo está terminando. Daqui a pouquinho eu vou abrir para a gente conversar. Tem várias, olhando o chat aqui, eu estou vendo várias perguntas. Nós temos agora um encerramento aqui. Vou dar um tempo para que a gente possa tomar uma água, né, ir ao banheiro, e aí depois a gente vai voltar para que eu possa responder os questionamentos que aqui estiveram. Se ao fim dos momentos das perguntas e respostas não tiver dado tempo a responder a todos, vou fazer como da outra vez, vou estar respondendo vocês via e-mail, porque vocês já sabem que fazem a pergunta para mim e ali no rodapé da pergunta deixam o e-mail de vocês, porque as perguntas que não derem tempo para responder aqui agora, estarei respondendo por e-mail. Tenham a paciência que no prazo aí de no máximo 5 dias, cada um de vocês vai estar recebendo o e-mail. Aqueles que eu responder a pergunta aqui, vocês depois podem voltar aqui para poder assistir o vídeo quantas vezes quiserem, vai estar aí, né, no site da faculdade, né? E aí vocês podem estar assistindo para pegar. Bom, espero ter esclarecido algumas coisas, principalmente sobre visão e direcionamento, que era uma dúvida aí de vocês, né? E a gente volta já já, conversando um pouquinho mais sobre as dúvidas, as perguntas, e vamos tentar conversar um pouquinho mais sobre visão e direcionamento. Até demais, vamos lá tomar uma água, agorinha a gente volta, ok?